Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Em Lucas, no capítulo 7, nós encontramos João Batista preso, mandando mensageiros perguntarem se Jesus era de fato aquele que estava para vir. A resposta foi um pouco indireta. Jesus não disse eu sou. Ele disse, vocês contem para João Batista o que vocês estão vendo. Pessoas são curadas, enfermos de todas as enfermidades são curados, os cegos passam a ver, os leprosos são purificados, os surdos passam a ouvir, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Interessante a resposta de Jesus. E depois acrescentou, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, feliz aquele que crê, que não achar problema que impeça a sua fé, a sua vinda a mim. Feliz daquele que olhar em mim o Santo de Deus, a resposta de Deus. Mas Jesus tinha várias características que podiam trazer dúvida e por isso o próprio João Batista ficou em dúvida. Como pode um filho de Deus andar simples, humilde, a pé, no meio do povo, no meio dos pobres? Ele não deveria ser recebido pelos grandes, pelos ricos, pelos poderosos, nos grandes auditórios? Ele não deveria fazer sucesso, apesar de tantas curas e milagres. Jesus não fazia muito sucesso entre os ricos. O que eu quero deixar para você aqui é essa questão. Por que o Evangelho é anunciado aos pobres? A resposta é muito simples, porque os pobres vão para a rua. Os ricos não vão para a rua para ouvir o Evangelho. Eles até receberão o Evangelho se alguém vier pregar na sua casa. Ou talvez na televisão, no horário em que ele estiver ouvindo, assistindo, ele pode até ouvir o Evangelho. Mas normalmente ele não vai deixar o que tem para ir lá procurar ouvir o Evangelho, o que fez o Zaqueu. Na verdade, nós encontramos pouquíssimos, raríssimos casos de pessoas ricas que procuraram a Jesus e ouviram o Evangelho. Raríssimos se converteram. A situação não é diferente em nossos dias. Jesus disse que é mais difícil um rico ser salvo do que você passar uma corda aí por um buraco pequeno de uma agulha. A corda era chamada camelo. Isso tem tido uma outra interpretação, mas essa seria a mais correta. Uma corda chamada camelo, uma corda grossa, passar por um buraco de uma agulha. É muito difícil um rico ser salvo. Os ricos dificilmente vão se converter, porque eles não vão deixar suas coisas, sua posição, sua riqueza para ir lá na rua ouvir o Evangelho. Mas o Evangelho é só na rua? O Evangelho não tem que ser pregado em todo lugar? Tem, mas o rico dificilmente vai deixar a sua riqueza para se converter. Zaqueu é um raro exemplo. Nós encontramos na Bíblia também Davi na época dele. Davi era rico, ele tinha o coração no Senhor e se dispôs a obedecer a Deus. Davi, mas da família dele não há menção de nenhum que buscava a Deus. Não há menção de nenhum filho de Davi que fosse espiritual. Nenhum filho de Davi foi discípulo dele. Nenhum filho de Davi buscava a Deus. O Salomão foi aquele fracasso. As riquezas perverteram o Salomão e depois os prazeres que as mulheres lhe trouxeram. E ele acabou os dias totalmente longe do Senhor.
é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por isso Jesus andava entre os pobres, porque era mais fácil que eles deixassem tudo para seguir a Jesus. Essa exigência está evidentemente sendo esquecida nas igrejas, que para seguir a Jesus você tem que deixar tudo. Na igreja primitiva, as pessoas deixavam tudo, vendiam suas casas, entregavam tudo, porque eles eram pobres. Os ricos não faziam isto. É interessante a gente observar certos detalhes. Os ricos têm muita dificuldade em se converter. Eles querem o evangelho barato. Por isso as igrejas estão cheias de ricos, porque o evangelho que elas pregam não é o evangelho de deixar tudo para seguir a Jesus. É o evangelho da bênção, da prosperidade, o evangelho da fé, que basta a fé. Eu estava lendo agora uma notícia que lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, muitas pessoas estão se enriquecendo, mas as igrejas estão crescendo, porque as pessoas estão verificando que o dinheiro não é tudo, eles têm o vazio na alma. Mas essas igrejas, evidentemente, não estão exigindo que aquela gente rica deixe o seu dinheiro, deixe a sua riqueza. É um evangelho que anda paralelo com as riquezas. Existem igrejas riquíssimas, de gente riquíssima em nossos dias, porque o evangelho não exige, o evangelho que se prega nessas igrejas não exige que as pessoas deixem tudo para seguir a Jesus. Mas Jesus continua o mesmo, ou será que ele saiu de moda? Essa pregação de Jesus, essas pregações de Jesus saíram de moda? Jesus pregava entre os pobres, porque ele pregava nas ruas e os pobres eram aqueles que iam para as ruas. Eu acho que muita coisa está mudando em nossos dias, mas eu acho que isso não muda. Apesar de muita coisa mudar em nossos dias, eu continuo a acreditar que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Afinal de contas, meu irmão, minha irmã, você está procurando riquezas? Pense nisto e responda para Deus.